Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química do vestibular da Faculdade Santa Marcelina, o processo seletivo do segundo semestre de 2026. Mais uma questão da banca VUNESP. O enunciado da questão número 3 nos trouxe a seguinte informação. A presença de oxigênio O2 dissolvido na água H2O é essencial para a sobrevivência de diversas espécies de animais que vivem nos rios, lagos e oceanos. A solubilidade do gás oxigênio é influenciada principalmente pela temperatura da água e pela presença de sais dissolvidos. A concentração de gás oxigênio na água do mar é aproximadamente 15% menor que a concentração desse gás em rios e lagos de água doce. O gráfico mostra a solubilidade do oxigênio em água doce, em função da temperatura. Você tem a curva de solubilidade, uma curva que está descendo, isso tem um significado. Significa que a dissolução dessa substância é uma dissolução exotérmica, quer dizer, quanto maior a temperatura, menos a substância dissolve, neste caso é um gás. E ainda o texto. A espécie truta arco-íris pode sobreviver tanto em água doce quanto em água salgada. Para a criação desse peixe em água doce, a temperatura da água deve variar entre 14 e 28. Já vamos marcar esses números aqui no gráfico. Algo entre 14 e 28 a temperatura. Intervalo em que as concentrações de oxigênio dissolvidos estão adequadas para o desenvolvimento da espécie. Pergunta A. Escreva a fórmula de Lewis para o gás oxigênio. Gente, mais uma vez a Unesp cobrando fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Para o gás oxigênio, isso fica assim. Eu primeiro vou fazer o comando da resposta, né? Então, a fórmula de Lewis para o gás oxigênio, e aí vou desenhar o oxigênio com os seus 6 elétrons da última camada, tá aqui. Aí, vou desenhar um outro oxigênio também com seus 6 elétrons na última camada. A banca aceitou assim e a banca declarou no critério de prova que era aceito que você fizesse esse envolver do par de elétron aqui. Era importante que você mostrasse os elétrons, é isso que caracteriza a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, você mostrar os elétrons. É importante que se você desenhou o elétron com bolinha para um, para o outro também tem que ser bolinha. E aí está aí compartilhado, feito a primeira parte do item A, que é a fórmula de Lewis do gás oxigênio. E ainda outra pergunta, ainda no A. Quantos pares de elétrons não compartilhados existem em uma molécula de gás oxigênio? E agora, para a gente contar, eu vou apontar com um apontador aqui, ó. Primeiro par, olha o apontador aqui, ó. Primeiro par, segundo par, terceiro par, 4 pares de elétrons. Então, na resposta, há 4 pares de elétrons não compartilhados na molécula de gás oxigênio. Pronto, respondido o item A, bora para o item B. Determine em miligramas por litro o teor mínimo de gás oxigênio adequado para a criação da trufa arco-íris na água doce. Lembra a temperatura que a gente destacou? De 14 a 28? Então, vamos olhar no gráfico. Então, vou subir aqui, encontrei aqui um número entre 10 e 11, vou anotar aqui um número perto de 10,5, e aí é só copiar a unidade aqui do lado, ó, miligrama por litro, na temperatura de 14 graus. Na temperatura de 28, vem ver aqui, ó, a quantidade é quase exatamente em cima, né? 8 miligramas por litro. Vem ler a pergunta direito comigo, olha. Qual o teor mínimo de gás adequado para a criação da truta arco-íris na água doce? Diante da pergunta, determine em miligrama por litro o teor mínimo. Então, é o teor mínimo, ele acontece na temperatura de 28 graus Celsius. E o valor é de 8 miligramas por litro. É de 8 miligramas por litro. Assim, o teor mínimo de gás oxigênio para a criação da truta arco-íris na água doce é de 8 miligramas por litro, como a gente pôde observar no gráfico. Olha, lembra que a questão disse? Temperatura de 14 a 28. Essa é a temperatura ideal, essa faixa. Em 14, a quantidade é 10,5. Em 28 graus Celsius, a quantidade é 8. Então, a quantidade mínima é o 8.
feita a primeira parte do item B. Agora, vamos para a segunda parte do item B. Com base nas informações do texto, calcule em gramas a massa de oxigênio dissolvida em um tanque contendo 1.000 litros de água do mar em 28 graus Celsius. Então, o meu comando aqui vai ser cálculo da massa de O2 dissolvida, ou só cálculo da massa de O2. Olha, o que eu espero que você perceba, que essa quantidade, nessa temperatura de 28 que nós observamos, essa quantidade de 8 miligramas por litro, a gente pode observar que essa quantidade de 8 miligramas por litro é de água doce, como está indicado no gráfico aqui, foi dito aqui no texto, ó. Esse gráfico é sobre água doce. Foi dito também para a gente que na água salgada a solubilidade ela é 15% menor. Então, olha, na água do mar a solubilidade é aproximadamente 15% menor. Então, o que a gente pode entender? Como esse de água doce é de 8 miligramas por litro, vou entender assim, ó, é o 8 miligramas, né? É o tanto total que dá para dissolver. Só que na água do mar dissolve 15% a menos desse gás. E aí, então, 15% a menos quer dizer 85%. Então, eu vou multiplicar em cruz e a minha primeira pergunta aqui vai ser qual que é a massa de gás oxigênio que dá para dissolver na água do mar, em 1 litro de água do mar. Então, vou fazer o cálculo e vou chegar em 6,8 miligramas. Só que isso tudo foi para 1 litro. Então, veja só, se na água do mar 6,8 miligramas por litro na água do mar, o que significa esse número? Vai ficar apertadinho aqui, ó. 6,8 miligramas em cada 1 litro, ó, miligramas. A gente quer saber em 1.000 litros. A gente vai fazer essa conta, vai chegar em 6,8 vezes 1.000 miligramas. Passando para gramas, é só tirar esse 10 à terceira. Nossa resposta vai ser 6,8 gramas. Então, só para responder aqui, a massa em gramas vai ser de 6,8 gramas de O2 dissolvido. Espero que você tenha gostado dessa resolução e que ela ajude a compor o seu repertório para estudar para provas da VUNESP. Esse é o foco dessa sequência de vídeos, te ajudar a se preparar para a prova da Unesp do final do ano, seja qualquer que for ela dessa banca da VUNESP. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!